Fala aí, galerinha do nono ano da Escola Adventista de Tubarão. Nós estamos aqui novamente, olha, um novo semestre pela frente, né? Estamos aí chegando no terceiro bimestre de 2020 e que loucura, hein? Em meio à tal da pandemia, em meio, né, a tantas, vamos ver assim, às vezes ali, a tantos obstáculos, estamos aqui nós rompendo mais um deles, né? Ou prontos aí para ultrapassar mais um deles. Eu costumo dizer, problema, quem tem, é aquelas pessoas que estão ali com falta de saúde, né, falta de dinheiro, estão em dificuldade ali no relacionamento, na família. Nós temos obstáculos e esses obstáculos eles podem ser transponíveis. Nós podemos vencê-los dia a dia, né, através de metas, objetivos, de esforço, a gente consegue alcançar ali o nosso alvo. E queridos, aqui chegamos então ao nosso terceiro bimestre. Mas é claro, essa semana nós vamos fazer uma recapitulação breve para aqueles que desejam ali melhorar a nota. No nono ano acredito que muitos ali ficaram com 9, 10, né? Uma boa nota, mas mesmo assim aquele que deseja ali melhorar ainda mais vai poder fazer essa prova de recuperação. Nós vamos partir aqui, ó, do nosso capítulo 5, página 36. O tema é o mapa do caminho, né? Olha só, vou pegar aqui, ó. Esse aqui é o nosso mapa, tá? Este capítulo ele fala exatamente sobre este mapa aqui, a palavra de Deus, tá? A Bíblia, ela tem ali aproximadamente 66 livros, na verdade não é aproximadamente, é exatamente 66 livros, tá? 39 deles são no Antigo Testamento, 27 são no Novo Testamento, e os seus autores, tá, são diversos, desde profetas, reis, juízes, tá? E nós vemos ali cobradores de impostos, pescadores, médicos, né? Fabricante de tendas. Nós vemos inúmeras pessoas participando do processo de escrita da Bíblia, ou seja, do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, para que hoje nós pudéssemos ter aqui o cânon bíblico, tá? Cânon, que significa regra, tá? Um conjunto de livros. O cânon bíblico formado aí então por 66 livros, 39 no Antigo e 27 no Novo. Queridos, todos sabemos que a Bíblia, para que ela chegasse até nós, né, muitas pessoas ali morreram, deram a sua vida por ela, tanto pelo Evangelho, né, que é Jesus, mas muitas vezes para poder distribuir, entregar ali trecho da Bíblia. Né? Eu falei um pouco sobre a vida dos valdenses, né, eles que moravam ali nos Alpes italianos, Alpes suíços. Esses valdenses, eles colocavam dentro da sua capa trechos da Bíblia, né, e iam oferecer para as pessoas ali alimentos, vendiam ali perfumes, vendiam relógios, vários tipos de objetos. Mas os valdenses, quando ele via que a pessoa tinha um coração sincero e era aberta à palavra, eles ofereciam também alguns trechos das Sagradas Escrituras. E olha só, para que a gente possa conhecer um pouco mais, nós sabemos que a Bíblia ela foi escrita aí num período, né? Vamos ver ali, de mais de 2.500 anos, na verdade. 2.500 anos é o que nós temos agora, né? Somando com agora, nós temos 2.000 anos depois de Cristo. Então, há mais de 2.500 anos, tá? Ela foi escrita. Num período aí mais ou menos de 3.500 anos, nós temos aqui a palavra de Deus. Eu estou tentando achar aqui, ó, cerca de 1.500 anos antes de Cristo, quando Moisés escreveu o livro de Jó, e 2.000 anos que nós temos agora aqui, né? Ela subsiste há mais que isso, então 3.500 anos aproximadamente aí da palavra de Deus. Ela foi escrita nesse período até o ano de 96 depois de Cristo ali, né, por João, o profeta João, que morreu na ilha de Patmos, que escreveu o livro de Apocalipse. Então, nós podemos ver aqui, ó, como que essas pessoas foram, no Cultura Bíblica, como que essas pessoas elas foram incentivadas ali, ou não digo incentivadas, mas como que elas escreveram. Elas escreveram de si mesmas, elas foram influenciadas pelo Espírito Santo, que trabalhou na vida delas, na mente delas, e fez com que elas, inspiradas pelo Espírito, colocassem ali, na ponta da pena, né? Não era da caneta ali, a palavra de Deus ou a mensagem de Deus para aquelas pessoas, a região, ou a mensagem, quando é profética, para pessoas no futuro. Nós lembramos ali de Daniel, lembramos de João, lembramos dos profetas menores, né? Oséias, Miqueias, Abacuque, tá? Zacarias. E olha só, nós podemos ver aqui que essas pessoas tiveram sonhos, visões, né, e até de outras maneiras, né, algumas ouviram audivelmente ali a voz de Deus,
No caso de Moisés, nós vemos que Deus entregou para Moisés ali as tábuas dos 10 mandamentos. Então, os profetas e apóstolos recebiam mensagens de Deus e as transmitiam nas suas próprias palavras, conforme a cultura e o estilo de cada um. Por exemplo, Moisés, né, ele foi muito bem educado, né, na escola egípcia ali, né, pela filha do faraó. Então ele era um príncipe do Egito e estudou na alta corte, assim como Daniel também. Era hebreu, mas foi também para a alta corte ali de Nabucodonosor, primeiro, vamos dizer assim, do reinado da Babilônia ali, né? Quando a Babilônia tomou Jerusalém, Judá, tomou ali as terras dos israelitas. Então, assim, essas pessoas tinham uma linguagem mais culta, tinham, vamos dizer assim, um aperfeiçoamento melhor do que outros ali. E a gente vai ver que algumas outras situações, por exemplo, no Novo Testamento, nós vemos ali que João, ele escreve a Bíblia num grego koiné, que quer dizer comum, né? E o outro, vamos dizer assim, podemos ver Lucas já num grego mais refinado, né? Algumas outras pessoas, Paulo, por exemplo, ali, alguns trechos, vamos ver assim, pela escrita de Paulo ali, a forma com que Paulo escreveu no grego clássico, que é o quê? Aquele grego top, né? De linha, que vai desde caligrafia, como também o uso das palavras na norma culta, né? Como a gente diria ali, né? Na língua portuguesa. Uma forma verbal muito bacana, né? Uma construção de textos e palavras ali bem diferenciadas. E queridos, no ano 367 depois de Cristo, né? Que se definiu a ordem dos livros que a Bíblia nos apresenta, tá? Da forma como a gente tem hoje, que são os 66 livros ali. Então, o nome Bíblia, né, ou cânon bíblico, né, que se chama, ele vem ali da palavra de origem grega, que significa regra, padrão, ou simplesmente uma lista. Né, uma lista de livros, uma lista ali de escritos, né, de profetas, reis, como a gente pôde mencionar aqui. E por que a gente pode crer na Bíblia? Ou por que nós deveríamos de crer na Bíblia? Primeiro, por causa da autoridade dela, né? O Antigo Testamento, em diversas vezes, ali 130 vezes, foi dito ali, ó, veio a minha palavra do Senhor, e centenas de vezes a expressão assim diz o Senhor. Então, as Escrituras, né? Deus é a maior autoridade do universo e o que Ele fala por meio da Bíblia tem autoridade. Em primeiro lugar, pela autoridade que a Bíblia tem, tá? E segundo, pela perfeição, que o conteúdo da Bíblia é coerente. Embora escrita por 40 autores que viveram em épocas diferentes, num contexto diferente, em mais de 1.600 anos, ela tem uma unidade naquilo que ela apresenta. Tá? Somente admitindo a existência de um único autor que escreveu por meio de muitos autores, nós podemos ver ali essa perfeição. Terceiro, a veracidade. Tá? A Bíblia ela é verdadeira nos fatos que ela apresenta. A Bíblia apresentou profecias no Antigo Testamento que se cumpririam ali na época de Jesus, a própria vinda de Jesus ali, o Antigo Testamento, Isaías, ele fez essa profecia, né? Então a gente vê ali Miqueias falando, né, sobre Belém, que seria a cidade onde Jesus nasceria. Nós vemos ali o salmista, né, Davi, falando também ali sobre o descendente. E a gente vê ali, poxa, em Gênesis também, né, Moisés relatou ali que a descendência pisaria a cabeça da serpente, que seria Jesus, né, fazendo ali uma referência, e que a cobra lhe feriria o calcanhar, e a gente lembra que a cobra feriu o calcanhar, seria a morte de Cristo e a sua ressurreição. Então, apenas como uma ferida, né, mostrando que ele não conseguiria matar, porque a gente sabe que o veneno da serpente é capaz de matar, mas no caso de Cristo não passou de uma ferida. É claro, eu estou falando de forma simbólica aqui, né? Porque o que Jesus realmente passou, Jesus ele morreu por cada um de nós, né? Não vai dizer depois assim, o pastor falou que Jesus só foi esse vídeo. Não, eu estou falando num contexto teológico aqui e ao mesmo tempo aqui simbólico, né? Em relação àquilo que ela apresenta. Mas se a gente for ver assim a amplitude, realmente a cobra ela teria essa capacidade. E sobrevivência, olha só, a Bíblia ela tem a proteção especial de Deus. Nenhum livro foi tão analisado, discutido, criticado, ridicularizado, maltratado e perseguido como esse. Você vê algum outro livro passar por tudo aquilo que a Bíblia passou? Não vejo. Lembra que eu disse que ela foi amarrada no rabo de um jumentinho na França e colocado ali em praça pública, tocaram fogo ali nas Bíblias e queimaram muitos cristãos, né? Pessoas que se converteram ao cristianismo. Então dá para ver, né? Como que foi para que nós pudéssemos ter hoje a palavra de Deus, e ela tem, e muitas vezes é escanteada, jogada nos cantos, ou as pessoas têm
e não utilizam. Sabe onde ela é mais valorizada? Sabe onde a Bíblia ela tem o maior significado? Dentro das cadeias, onde as pessoas que estão presas e esperam a liberdade de Cristo, onde as pessoas estão nos hospitais esperando, né, e expectantes ali de uma cura diante da sua doença. A gente pode ver ali no quarto de um hotel, né, ou às vezes ali do lado da cama de uma pessoa que está prestes a cometer um grande erro na sua vida ou contra a vida de outras pessoas. A Bíblia ela faz sentido no momento em que as pessoas elas estão procurando uma resposta para a sua vida e para o seu futuro. Mas não quer dizer que ela não tenha um grande significado para nós hoje, para aqueles que não estão enfrentando adversidades, e muito mais ainda, deveria de ser o nosso apreço e se dedicar em estudar essa palavra. Ela traz ali o conhecimento, ela prediz sobre o futuro, e a história é uma descrição dos fatos que já aconteceram, né? Mas a profecia bíblica é o registro de fatos muito tempo antes deles acontecerem, sobre suas profecias. É o registro de que vai acontecer, e a Bíblia, principalmente em Mateus 24, ela diz que o mundo teria fome, guerra, pandemias, destruições, o amor se esfriaria, pai contra filho, filho contra pai, e se a gente não está vendo isso hoje, não sei quando que você vai ver pior. E olha, o poder. O Deus apresentado na Bíblia tem o poder de mudar vidas. Mas outros livros informam, mas a Bíblia transforma. Eu gostaria de colocar aqui que quando você for estudar a Bíblia, você deveria ali de colocar algumas coisas na sua mente, tá? E aí nós temos aqui nesse quadrinho para encerrar, sua mente será aberta porque você estará em contato com as ideias e verdades sublimes, né, de Deus. Seu discernimento espiritual melhorará porque o Espírito Santo lhe abrirá os olhos e mostrará o caminho pelo qual você deve seguir. Seu senso moral se aguçará porque você verá como as pessoas do passado agiram e como deveriam ter agido, né? E a gente vê ali as consequências, né, daquelas pessoas. A gente compara essas histórias e vê se, poxa, se tivesse feito dessa forma teria sido diferente. Como a história de Sansão, né? Se não tivesse entregado ali para Dalila, qual era o segredo da sua força que estava no seu cabelo? Eu fico pensando, Sansão poderia ter feito muitas outras proezas para Deus. Seus horizontes se ampliarão, porque você vislumbrará os bastidores da história, você verá que não está sozinho, que tem um grande Deus ao seu lado. Sua resistência às tentações aumentará, porque você usará uma arma a arma do está escrito, rebatendo todas as seduções do maligno com os textos das Escrituras. Sua vida será mais estável, porque as promessas divinas fortalecerão a sua fé, e você será mais feliz, porque encontrará o doador da felicidade. A Bíblia, ela será inspiração, direção, ela será ali tudo aquilo que nós precisamos para que nós possamos alcançar o êxito na nossa vida pessoal, na nossa vida financeira, na nossa vida espiritual, na parte relacional com as pessoas, amigos, no trabalho, em todo. A Bíblia, ela será ali um manual de instruções para nós lidarmos com tudo isso, mas principalmente para que nós possamos ter o nosso relacionamento com Deus. Queridos, nós encerramos aqui o capítulo 5, ok? E logo logo nós vamos começar então aí o capítulo 6. Grande abraço aí, vamos lá! Fala aí galerinha do 9º ano, mais uma vez vamos dar complementação agora aqui à nossa recapitulação do segundo bimestre, eu ia dizer do capítulo 6, não. Nós fizemos já o capítulo 5, agora estamos no capítulo 6, falta o 7 e o 8, tá? Para a gente fechar aí o segundo bimestre e você fazer uma boa prova, para quem deseja, né? Então lá, queridos, contato com a base, tá? Contato com a base, na página 44, ele nada mais é do que nós mantermos o contato com a fonte da nossa inspiração, com o autor e consumador da nossa fé. E quem é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus, é o nosso Deus. E olha, no contato com a base, tá? Nós temos aqui uma frase de impacto que está na gravura principal aqui do texto, que fala: mais do que uma estratégia para conseguir boas coisas, né? A oração é o cultivo de uma relação de amor com o nosso Criador, com Deus, né? Então, ela traz algumas perguntas para nós que vão ser... você pode ter essa explicação no seu coração já. O porquê de nós orarmos, tá? O porquê orarmos. Eu sempre coloco que nenhum homem é igual a uma ilha, né? Todos nós aí necessitamos de estar em contato, próximo das pessoas,
pela amizade, pelo carinho, pela demonstração de afeto, tá? Nós precisamos nos relacionar, mas imagine só, você descobrir que tem uma pessoa que te ama, uma pessoa que se preocupa muito com a sua felicidade, uma pessoa que gosta muito de estar ao seu lado, é uma pessoa que faz de tudo para você ser feliz, né? Ela te concede saúde, essa pessoa te concede ali boas amizades, vamos dizer assim, um emprego, um trabalho, uma remuneração financeira, ela permite que você alcance isso e permite que você cresça também na vida acadêmica. E ao mesmo tempo, essa pessoa ela concede a oportunidade de que você tenha ali um esposo, uma esposa, um filho, um pai, uma mãe. Eu vou dizer para você, como você admiraria essa pessoa? Eu diria assim, nossa, eu quero ter essa pessoa comigo pela minha vida toda. Só me traz coisas boas. E ainda mais isso, né? Você pensar pelo lado de que a pessoa só te traz coisas boas. Esse é o nosso Deus. Por que não mantermos um contato com Ele, não termos uma amizade com Ele? A oração, ela faz com que não mude a Deus diante das nossas situações, tudo aquilo que nós temos feito diante do nosso futuro ou do problema que a gente esteja enfrentando. Na verdade, a oração ela muda o ser humano para compreender, ter paz, ter consciência, né, das coisas que estão acontecendo, para que ela possa enfrentar essas adversidades com fé, com otimismo, com perseverança. Olha só, a oração ela é uma prática conhecida há milhares de anos, né? As pessoas elas oram de muitas maneiras, de pé, sentado. Lembra que eu falei lá sobre orar de olhos abertos? Imagina, você está dirigindo, pegou um carro ali, ou está dirigindo um ônibus com várias pessoas, responsável por várias pessoas, não dá para fechar os olhos não, né? Então, queridos, na época de Jesus as pessoas valorizavam muito a demonstração de fé. Por isso que muitos fariseus, né, líderes religiosos ali da época, em vez de orarem, porque realmente queriam ter uma comunicação com Deus, eles oravam assim, ó Senhor Deus, tá todo mundo olhando? Ó Senhor Deus, perdoa os pecados desse povo aqui, tem que perdoar. Que hora é aí? Tem que terminar. Aí imagina só, aquela oração superficial, né? Eles não fazem desse jeito aí, né? Mas imagina, quantos não deveriam de colocar alguma capa, alguma coisa na cabeça aqui e ficar só de olho no pessoal, orando e, né? Naquelas falcatruagens que a gente vê em muitas religiões aí. Então, Jesus ele sempre deu ali a direção para as pessoas, dizendo, olha, na época de Jesus as pessoas valorizavam a demonstração pura de religiosidade, Jesus reprovou essa prática e recomendou a oração privada e disse, quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. E eu afirmo a vocês que isso é verdade, eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, tá? E orem ali em silêncio, sozinho, com o seu pai, e o seu pai, né? Mas você agora vai para o seu quarto, fecha a porta e ora ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Está lá em Mateus 6, do 5 a 8, tá? Onde Jesus ali ensina como deve ser orado. E algumas pessoas acompanham o jejum, sabe? Elas abstêm ali de alguns alimentos, né? De algumas coisas ali, para que aquele sacrifício que ela faça possa mostrar ali que ela quer ter uma plena dependência de Deus. É bacana isso, tá? É você mostrar do que você pode estar abrindo mão para que Deus possa tomar o controle da sua vida. A gente quer ter o controle de tudo na nossa vida, né? Eu quero ser o bom, eu quero ser o tal, eu quero ser, né, eu que mando em mim, eu que sei melhor da minha vida. É claro, diante das pessoas, você pode até pensar nisso em relação a isso, mas experimenta deixar as tuas mãos, a tua vida nas mãos de Deus, na direção de Deus. Você vai ver o quanto Ele pode te transformar e o quanto Ele pode fazer uma pessoa melhor, mas uma futura seria uma pessoa no futuro vencedora, tá? Fitura. São meias palavras ali, eu falo muito rápido e acabo atropelando ali as palavras, né? Mas eu pude explicar direitinho ali, né? Então, queridos, como orar? Ellen White, né, que é uma escritora americana, uma escritora, uma profetisa, uma mulher de Deus, tá? Ela escreveu ali um livro chamado Caminho a Cristo, né? Que a oração ela tem dois objetivos principais. Primeiro, manter um relacionamento com Deus. E o segundo, pedir e obter coisas materiais, né? Como saúde e sucesso. E espirituais, como perdão e vitória sobre o pecado, tá? Primeiro, adore e glorifique a Deus, elogie pelo que Ele é. Uma forma que ela está dando aqui de como nós podemos orar, né? Um ensino bíblico ali, né?
Basílio Magno, um líder cristão do século V, ensinava uma boa maneira e estrutura de oração, que era honrar a Deus, glorificar a Deus, agradecer a Deus, exaltar a Deus, colocar Ele, né, sobre todas as coisas e mostrando a nossa pequenez, né? Confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos erros, né? E finalmente, peça a Ele o que você necessita, confiando que a vontade dele é sempre melhor do que a sua. E queridos, Jesus certa vez ele preveniu, né, os líderes religiosos contra essas orações decoradas, né, sem consciência, sem sentido. E ele disse para elas que a gente tinha que entregar, ou tinha que orar a Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração, sermos verdadeiros, sermos puros, sermos íntegros. E isso envolve o nosso relacionamento com Deus. O conhecer a Deus faz com que... Olha, eu lembro da história de Enoque, né, que andou com Deus, agradou a Deus, né, e Deus tomou ele para si, levou ele para morar com ele. Eu lembro da história de Elias, que subiu numa carruagem de fogo porque era um homem que se afastava do mal, não queria viver o mal, não queria nem ver o mal, e Deus deu a vitória para ele subir numa carruagem de fogo. Eu vejo que Moisés, depois de batalhar, lutar com o povo de Israel e levar o povo de Israel a vencer o Egito e a saírem do deserto, ele não entrou na terra prometida, mas quando descansou, ele não deixou que Satanás pegasse o seu corpo, ele ressuscitou a Moisés e o levou para consigo também. E ao olhar para o que Jesus fez, ao que Jesus morreu por mim e por você, eu fico pensando, eu tenho que conversar, dialogar, eu tenho que orar, eu tenho que me colocar, me prostrar diante desse Deus maravilhoso que fez tudo isso por mim. Esse Deus que me ama, esse Deus que me salva, esse Deus que me dá a oportunidade de ser feliz mesmo em meio às adversidades que querem me fazer infeliz. Então, queridos, experimente isso, uma vida de oração, uma vida de dedicação a Deus, uma vida de buscar a Deus, e você vai encontrar sentido para a sua vida. Fechamos aqui capítulo 6. Vamos para o nosso capítulo 7 agora, tá? Sintonia fina, tá? A sintonia fina, ela fala sobre a meditação, e eu passei alguns vídeos ali para vocês que falavam a importância, né, da meditação. Você lembra ali que dizia ali uma forma de estruturar o local onde você vai meditar, de você estruturar ali a forma com que você poderia meditar. Podia ser no verso bíblico, poderia ser ali numa oração, né, no consumo ali de palavras ou direcionamento de uma meditação que te aproximasse de Deus, tá? Então, nós podemos ver ali que a meditação ela tem um grande valor na vida do cristão. É nesses momentos que nós alimentamos a nossa fé, a nossa esperança, alimentamos ali, vamos dizer assim, a nossa expectativa de vencer cada adversidade na nossa vida, né? A meditação ela é um elemento vital da oração. Pode-se talvez dizer que ela é sua melhor parte, né? E no entanto, é por demais negligenciada pelas pessoas. Quantas pessoas poderiam tirar ali da primeira hora do dia para fazer uma oração, para estudar um versículo bíblico ou um capítulo, né, para estudar ali uma meditação ou uma lição, pode ser ela de escola sabatina, dominical, como algumas pessoas têm, mas que tempo você tira para recarregar as suas baterias espirituais, para que você esteja pronto ali para vencer as adversidades? Que tempo você tira? Algumas pessoas, nenhum, tá? Olha, a meditação criativa, ela não é apenas útil na vida religiosa, tá? Muitas pessoas, elas alcançam ali bastante lucro, né? Desenvolvendo ali métodos, formas de meditar, de encontrar-se ali em conexão, vamos dizer assim, com os problemas que estão acontecendo à sua volta, dela conseguir vencer, sabe? Dela poder acreditar no seu potencial, na sua capacidade, dela poder se automotivar, né? Então, assim, aumentar a sua autoestima, tá? Vencer ali os problemas psicológicos, né? Ou crenças limitadoras. A meditação, né? Muitos cientistas eles confirmam que hoje o poder da mente sobre o corpo é tremendo. Tem pessoas, olha só, uma breve história, um rapaz que, né, sem querer, ele trabalhava junto com outros amigos ali num vagão de trem e eles limpavam os vagões frigoríficos, né? E alguns estavam ligados. E aí eles foram limpar um e saiu de um gelado e foi para outro que era gelado também. Mas esse
container desse trem não estava ligado. E ele, infelizmente, ficou trancado lá dentro. E ele começou a imaginar que estava começando a ficar frio, cada vez mais frio, mais frio, mais frio, mais frio. E olha, e o trem começou a se movimentar e ele pensou, eu vou morrer. E aí, diz que nas últimas horas dele, ele começou a escrever, infelizmente, as últimas palavras e tal, fiquei preso aqui dentro, está cada vez mais frio, sinto que meu corpo está paralisando, a minha mão ainda está escrevendo, mas eu queria dizer que amo a minha família e tal, e não sei o que mais. Beleza, aí parou. Só que aí quando foram ver o vagão, não estava nada ligado, estava tudo descarregado, não tinha nenhuma conexão ali. A mente do cara fez com que ele imaginasse que o frio estava tremendo, né? E sendo que o vagão estava numa temperatura até elevada, e o cara morreu achando que estava morrendo de frio. A mente dele começou a dizer que ele estava morrendo. Então, assim, a meditação, ela faz com que a gente consiga vencer, ou que a gente possa ter uma visão geral de todos os problemas e situações. Ela é a tecla da vida que nos põe em sintonia com Deus. Ela faz com que a gente possa ver tudo à nossa volta, que a gente possa filtrar o que é ruim, tá? Absorver o que é bom, direcionar os nossos próximos passos e nos reconectar, né, ali com a fonte da sabedoria, a fonte da nossa felicidade, que é o nosso Deus. Então, a meditação, tá, segundo Richard Foster, nos convida a entrar na presença viva de Deus por nós mesmos, né, e traz muitas recompensas. Experimente meditar e você se arrependerá. Vai exigir disciplina e perseverança, mas Deus o acompanhará. Sua vida será mais completa e cheia de significado. Olha só, tudo isso para aquele que experimenta ou que busca ali, né, essa conexão com Deus. E queridos, para finalizar o nosso capítulo 8, tá? O capítulo 8, ele vem falando ali sobre o bom ambiente. E o bom ambiente, quem gostaria de chegar num lugar ali, as pessoas te olharem com a cara fechada, virarem o rosto para você, ou ficarem falando mal de você, ou de não darem atenção, né? Ou você chegar lá, lembra que eu falei? E dar bom dia! E a pessoa, só se for para você. Costuma dizer que é a cara de maracujá de gaveta, né? Todo azedo, fechado. Imagina uma pessoa que você vai dizer assim, nossa, eu estou me preparando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e vai dar certo e tal. E a pessoa, se eu fosse você não tentava não, não vai dar certo não. Duvido você conseguir. Você, filho, esquece, você não nasceu para isso. Vive puxando as pessoas para baixo ou quer colocar a pessoa para baixo. Ninguém gosta de estar perto desse tipo de pessoa, né? Mas olha, para a gente ser feliz é preciso ser um bom amigo, ter bons amigos e conquistar amigos para Deus. Olha, antes de nós queremos buscar bons amigos, nós temos que ser um bom amigo. Sabe, Jesus, ele era um grande amigo. Jesus, onde ele passava, ele fazia amizades, cativava as pessoas pelo seu olhar, pelo seu sorriso, pelo seu cuidado por ela, pelas palavras que ele pronunciava para essas pessoas. E muitas vezes, quando Jesus ele repreendia as pessoas, ele sempre dava uma solução. Eu sempre digo, né, e eu ouvi uma frase que dizia assim, sempre que você tiver uma palavra de repreensão para alguém, ou sempre que você tiver algo, um problema para jogar na cara de uma pessoa, no mínimo você deve ter por trás disso uma solução. Se todos nós, em vez de julgarmos, né, e de apontarmos erros das pessoas, nós tivéssemos uma solução, aí você pensaria duas vezes assim, antes de apontar o erro dela, eu quero pelo menos dar uma sugestão de como resolver, ou de como fazer algo. E quando passa o tempo, você vai ver assim, poxa, eu não vou nem falar que ela errou. E isso é bacana, viu? Amizade, né, o livro Pequeno Príncipe, não sei se você já leu, tá? De Antoine Saint-Exupéry. Ele descreveu a amizade por meio da conversa imaginária entre o príncipezinho, né, e a raposa, né? E na fábula, o príncipe, que representa a inocência e a ingenuidade, entra em contato com vários personagens que ridicularizam, né, com o seu modo de ser, a vaidade, o orgulho, né? E por meio do diálogo irreal do menino com a raposa, o autor apresentou a importância real da amizade. Quem é você? Perguntou o pequeno príncipe. Tá? Você é muito bonita. E ela, sou uma raposa, respondeu a raposa. Venha brincar comigo, né? E propôs-se o pequeno príncipe. Então, estou tão triste, mas não posso brincar com você, retrucou a raposa. Não, eu estou cativada ainda. O que significa cativar?
Isso é uma coisa muito esquecida, explicou a raposa. Significa criar laços. Criar laços? Exatamente, disse a raposa. Você, para mim, é tão somente um rapazinho inteiramente semelhante a 100 mil outros rapazinhos. Não necessito de você e você não precisa de mim. Também eu não sou para você com que a raposa é igual 100 mil raposas. Mas se você me cativar, nós teremos necessidade um do outro. Você será para mim o único no mundo e eu serei para você única no mundo. Então continua a história da raposinha, né, que fez amizade ali com o Pequeno Príncipe, porque disse que a amizade, você ter pessoas conhecidas, ah, bacana, conheço fulano, conheço a ciclana, mas quando você tem um amigo é tão bom quando você pode dizer assim, eu tenho um amigo em quem eu posso confiar, onde eu posso ser confidente, onde eu posso contar sobre a minha vida pessoal, sobre os meus problemas, os meus sonhos, isso é bacana. Então, você tem esse tipo de amigo? Eu espero que sim. E olha só, a amizade na Bíblia, a gente pode lembrar duas histórias aqui. Primeiro, Ruth e Orfa. Ruth, tá? Ela era a sogra de Orfa e Noemi. Aconteceu que após algum tempo as três ficaram viúvas. Noemi sem marido e sem filhos. Resolveu então voltar para seu país, Judá. E aconselhou então suas noras a permanecerem em Moabe e arranjarem um novo casamento. Orfa aceitou o conselho, mas Ruth decidiu acompanhar a sogra. E dá para ver assim, olha, a Ruth falando para ela, não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Aonde a senhora for eu irei, e onde eu morar eu também morarei. O seu povo será o meu povo e o seu Deus será meu Deus. Ruth 1,16. Então, Ruth, ela pede para Noemi para continuar com ela, para acompanhá-la ali, né? Vamos dizer assim, na caminhada ali. Uma ia cuidar da outra. E outra coisa, sabe que Ruth também estava preocupada ali com Orfa, né? Com Ruth e Orfa, tá? Noemi era a sogra dela. Falei no início ali que Ruth e Orfa eram sogra e não. Noemi era a sogra de Ruth e Orfa. Então o que aconteceu? Noemi era uma pessoa de idade. Provavelmente ela não poderia ali trabalhar, conseguir se manter, se alimentar. Não sabe-se qual a profissão que ela tinha talvez ali, mas imagine só. Ruth era jovem. Essa poderia trabalhar, de alguma forma sustentar a pobre sogra. E uma pessoa que não tinha filhos à época era considerada ali uma miserável, né? Porque eram os filhos a garantia de subsistência, né? De alimentação, de um lar, de cuidado, para que uma pessoa tivesse ali, uma pessoa de idade. Agora imagina só na situação como é que a Noemi não ia ficar. Orfa aceitou, até encontrou um marido e saiu, foi embora, né? Mas e Ruth? Ruth queria ficar com a sogra, queria cuidar dela, não estava preocupada em se casar novamente. E isso é uma história maravilhosa contada na Bíblia, né? E outra história maravilhosa também está lá em 2 Samuel 1,26, que conta a história ali de Davi e Jonatas. Davi e Jonatas, a gente pode lembrar, Davi era um pastorzinho de ovelhas ainda, né? E aí confrontou o gigante Golias, derrubou o Golias, Jonatas e o rei Saul viram aquilo, e Jonatas se maravilhou, disse assim, cara, esse cara é corajoso, defendeu a pátria, defendeu o nosso Deus, fez amizade com Davi, olha só que legal, fez amizade com ele ali, e passou algum tempo, Jonatas foi aumentando essa amizade, né? E Saul ofereceu a sua filha, a irmã ali de Jonatas, para casar com ele, ele casou com a irmã de Jonatas, né? E aí um dia, Jonatas e Saul foram mortos ali numa batalha, né? E aí um dos soldados veio contar ali, né, para Davi o que havia acontecido, e Davi ficou muito triste, ele perdeu um irmão, né? Olha só, ele diz assim, ó, lá no finalzinho aqui da página 62, eu choro por você, meu irmão Jonatas, como eu o estimava, né? E aqui tem uma frase que diz, olha, amigo é o irmão que podemos escolher. Queridos, um amigo, ele tem que ter algumas qualidades, ou você como amigo e deseja ser um bom amigo, você pode apresentar algumas qualidades, e essas qualidades, elas vão determinar se a sua amizade é boa ou ruim, tá? E olha, essas qualidades, elas estão aqui, ó, nessa partezinha verde. Elas dizem ali, a primeira, seja transparente, a importância, né, de você não manipular, não mentir, né, não enrolar e não esconder o jogo ali do seu amigo.
seja simpático, seja generoso, seja agradável, que é a pior coisa que tem é estar perto de pessoa desagradável, seja humilde, não se exalte, eu sou melhor do que tu, eu sou bom, eu sou o tal, seja gentil em ajudar, acolher, né, estender a mão, seja estimulante, motivador, seja responsável, não, eu vou estar lá, olha mãe, desculpa, mas eu prometi para o meu amigo que eu ia ajudar ele nos estudos e eu vou lá. E seja autêntico, não tente ser aquilo que você não é para agradar os outros e não espere que os outros tentem ser diferentes para ser seu amigo. Não espere isso dos outros, tá? Se alguém espera isso de você, corra dela, não quer ser teu amigo não. Então, nós podemos ver que a comunhão, o testemunho de uma amizade com Deus, uma amizade verdadeira, uma amizade cristã, ela faz toda a diferença, sabe por quê? Ela nos aproxima de Deus, nos aproxima da palavra de Deus. E quando nós buscamos amizades verdadeiras, essas amizades verdadeiras serão aquelas que nos acrescentarão coisas boas. Principalmente delas a ter fé, a sermos otimistas, perseverantes, a aceitarmos a direção de Deus para a nossa vida. Então, tudo isso está implícito ali em uma amizade que você deve escolher para a sua vida toda, tá? Existem aquelas amizades, infelizmente, que eu detesto e que eu não queria que nenhum de vocês tivessem, que é aquelas amizades que te levam para as drogas, levam para uma vida, infelizmente, ali totalmente deturpada, tá? Uma vida com, vamos dizer assim, princípios e valores distorcidos, tá? E, vamos dizer assim, aquela amizade que, infelizmente, te traz ali momentos de felicidade em algumas coisas que a gente talvez até deseje, mas que no final de tudo ele começa a trazer para nós uma tristeza pelos atos, pelas palavras, pela forma que a pessoa se comportou. Então, nisso não há louvor nenhum. Então, queridos, busque uma verdadeira amizade com os princípios de Deus. Busque uma amizade que te fortaleça na fé e que te aproxime cada vez mais de Deus, né? E dessa forma você vai poder colocar na balança do certo e do errado ali quem deve ser seus amigos, em quem você pode confiar e, vamos dizer assim, né? Você pode ser também esse verdadeiro amigo. Queridos, fechamos aqui então a nossa recapitulação dos 4 capítulos ali do segundo bimestre. Eu espero que você tenha aí uma ótima prova, que você tenha recapitulado, tá? Se vocês já fizeram a prova, se não fizeram, façam, mas que possam se dedicar aí ao máximo para tirar uma boa nota, viu? Nos encontramos agora na próxima aula e espero que você seja abençoado aí com a sua nota. Grande abraço, viu? Fica com Deus aí. Até mais. Peraí. Vamos fazer a nossa oração? Fechamos aí então. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez queremos te agradecer, Senhor Deus, pelo teu cuidado, teu amor, teu carinho por cada um de nós. E viemos te pedir, ó Pai, que o Senhor possa abençoar aqui os nossos alunos do 9º ano, que eles possam ser recompensados, Senhor Deus, ali pelos seus esforços, pelas suas atitudes, né? Sejam elas boas, que eles possam, Senhor Deus, ver ali o resultado do seu esforço e possam se alegrar, assim como o Senhor se alegra com cada um de nós quando nós fazemos as escolhas certas. Nos dê aqui um bom dia, né? Uma boa prova para aqueles que ainda vão fazer e que possamos, ó Pai, sermos vencedores na nossa vida pessoal, na nossa vida acadêmica, na nossa vida profissional, familiar, em todos os aspectos, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Grande abraço, galera, então, e até a nossa próxima aula.